Fala pessoal, tudo bem? Se você tem dificuldade em nomenclatura de compostos orgânicos, você está no lugar certo. Vem comigo que eu vou ensinar algumas dicas para vocês. É muito comum a gente se deparar com nomenclaturas desse tipo aqui e ter dificuldade para identificar algumas coisas. Por exemplo, 2,4 de metilpentano, né? O que significa esse 2,4 de metilpentano e por aí vai. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é que o nome dos compostos orgânicos ele segue um padrão de 4 partes, tá bom? Uma parte a gente fala da ramificação, a outra parte é o prefixo, a outra parte é o infixo e a outra parte é o sufixo. Cada parte dessa vai tratar de um assunto específico da cadeia carbônica, que a gente vai estar estudando ou que vai estar lá no exercício, por exemplo. Bom, olha para essa tabelinha aqui. O prefixo do nome do composto, ele diz respeito ao número de carbonos que aquela molécula tem. Então veja bem, se aquela molécula tiver um carbono, a gente começa com a nomenclatura de met. Se tiver 2 carbonos, et. Se tiver 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, deca. E se for 11 é um deca, dodeca, trideca e por aí vai. Seguindo 11, 12, 13 carbonos. Então o primeiro passo para a gente dar nome para um composto lá, para uma molécula, é contar o número de carbonos que tem naquela molécula. Segundo passo é olhar as ligações entre esses carbonos. Se as ligações forem só simples, né? Lembra que a gente tinha ligação simples, dupla e tripla lá na ligação covalente, lá na inorgânica? Então, se a gente tiver só ligação simples, eu vou colocar o nome AN aí, né? Eu vou ter o número de carbonos e o tipo da ligação. Então, se tiver só ligação simples, AN. Se tiver uma ligação dupla, EN. Se tiver uma tripla, IN. Se tiver duas duplas de EN, duas triplas de IN. E o sufixo vai falar mais sobre as funções orgânicas. Nesse vídeo, a gente só vai falar sobre hidrocarbonetos. Então, sempre as terminações dos nomes dos compostos que a gente for olhar aqui hoje vai terminar em O, porque é de hidrocarboneto, tá? Álcool termina em ol, aldeído termina em al, cetona termina em ona, só que quando a gente vai olhar para esse tipo de molécula de outros grupos funcionais, nós temos ali um pedacinho da molécula que é diferente, tá bom? Para nós aqui só vamos estudar hidrocarbonetos, moléculas que só tem hidrogênio e carbono, tudo bem? Então olha só, o que acontece? Eu só falei do prefixo, do infixo e do sufixo, e vocês devem estar se perguntando: Renan, você não vai falar da ramificação ali, aquela parte de azul? Tá, para a gente falar da ramificação, eu preciso mostrar essa tabelinha aqui de radicais para vocês. Porque o radical, ele é uma ramificação do composto orgânico. E para eu poder determinar esse radical, eu preciso ter na minha cabeça o que é uma cadeia principal. O que eu posso dizer de cadeia principal para vocês? Cadeia principal é uma cadeia composta de carbono, né? Ali a gente vai ter um carbono ligado a outro carbono no maior número possível, tá bom? E aí o que acontece? Se eu tiver mais de uma possibilidade de cadeia carbônica, eu tenho que ir pela que tiver maior número de ramificações. Então veja bem, eu tenho um composto, vou olhar se tem ramificação. Tem ramificação, né? Eu tenho um carbono ali na pontinha, pontinhas de carbono. Beleza, olho a cadeia principal. Tenho mais de uma possibilidade de cadeia principal, então eu vou olhar a cadeia que tiver maior número de ramificações. A gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar isso melhor, tá bom? Só que os radicais, eles também têm uma nomenclatura. E aí, para a gente entender a nomenclatura do radical, é interessante a gente estar bem ensaiado no que é o prefixo aqui. Porque lá no radical, olha só, o radical, a gente vai contar o número de carbonos do radical e a palavrinha ali, o final il. Então, se eu tenho um radical de um carbono, por exemplo, CH3, essa pontinha aqui que eu coloquei no cantinho aqui, né, esse tracinho, é onde vai vir a cadeia principal. Bom, o meu radical aqui tem só um carbono, então met, só que é radical, então termina com il. Então ele é um metil. Se eu tiver lá, por exemplo, um radical CH2
CH3, opa, 2 carbonos, met, et. Então, ele é um etil, termina com il porque é um radical, beleza? Olha aqui na tabelinha, eu coloquei o propil, isopropil, butil, secbutil, isobutil e tercbutil. E coloquei o vinil, alil, etinil. O que a gente precisa entender? Conta o número de carbonos e coloca il no final. Olha lá, propil. 1, 2, 3. Met, et, prop. Terminou, é radical, terminou com il, então é propil. E o isopropil é porque aqui na ligação eu tenho mais de uma possibilidade. Essa ligação da cadeia principal, ela pode vir no meio aqui, ó. E quando ela vem no meio pro propil, a gente chama ele de isopropil. O butil, nós temos 4 possibilidades. Quando eu tenho ele da configuração linear e a ligação na pontinha, que é a ligação na pontinha, né, é onde vai vir a cadeia principal, a gente chama esse radical de butil. Quando a ligação da cadeia principal vem no segundo carbono, a gente chama de secbutil. Lembrando que essas duas configurações, a cadeia é linear. Nós também temos uma cadeia que eu chamo ela cadeia em T. Ó, ela tem uma configuração em T. Se a ligação ela vier aqui na pontinha, a gente tem o isobutil, e se vier no carbono do meio, o carbono do meio é um carbono terciário, então a gente chama ele de tercbutil, tá bom? Para a gente poder memorizar essas informações é só na prática, não tem outro jeito, tá? Decorar aquela tabelinha lá anterior é só na prática, tudo bem? Olha só, o que acontece? Se eu tiver uma cadeia carbônica onde eu tenho a minha cadeia principal e eu tenho mais de uma possibilidade ali, eu vou pegar a cadeia que tiver o maior número de ramificações, tá bom? Só que eu preciso fazer uma numeração dessa cadeia principal, porque eu vou precisar depois no nome colocar onde que estão esses radicais aí. Para eu fazer essa numeração, tem um padrão, pessoal. E esse padrão, ele é uma regrinha, na verdade, não é um padrão, né? Primeiro a gente vai pelo grupo funcional, depois a gente vai pela insaturação, a ligação dupla ou tripla, e só depois a gente vai pelo radical, tá? A gente vai fazer alguns exercícios aqui. Então, voltando naquele primeiro exemplo que eu falei lá para vocês, ó, do 2,4 de metil, olha lá as 4 partes. 2,4 de metil, tá aqui, ó. 2,4 de metil é a ramificação, terminou com il, radical, tá? Aí, o que acontece? O meu prefixo é o número de carbonos, ó lá, pente, 5 carbonos. No meio desses carbonos, entre esses carbonos, eu só tenho ligação simples, an. E como nesse vídeo a gente só está falando de hidrocarboneto, a terminação de hidrocarboneto é ó. Tá aí os 4 passos para a gente conseguir identificar qualquer nome de qualquer composto orgânico. Tudo bem? Vamos para alguns exemplos aqui? Olha só. Eu quero mostrar para vocês, para a gente poder treinar aqui onde que a gente vai identificar os radicais. Olha para a molécula da direita aqui. A molécula da direita é mais fácil de identificar porque eu tenho que contar o número de carbonos em sequência, com a maior numeração e que tiver o maior número de radicais também. Então veja bem aqui, ó. Deixa eu pegar um vermelho aqui, vermelhinho. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa é a minha cadeia principal. Renan, por que essa é a sua cadeia principal? Porque tem o maior número de carbonos e tem um detalhe. Tem uma insaturação aqui. Olha aqui a ligação dupla aqui, ó. Beleza? Essa ligação dupla, ela sempre vai ter que estar na cadeia principal. A dupla e a tripla, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Já é um macetezinho aí, tá? Tem pessoas aí que não são bem ensaiadas nesse conteúdo e acaba se perdendo quando a molécula é muito grande. Então, o que sobrou aí dessa cadeia, a gente chama de radical. Esse daqui, por exemplo, é o metil. Um carbono, met, radical, il, então é o metil. Olha para a molécula da esquerda agora. A molécula da esquerda tem um lance aí, ó. Tá bom? O que acontece? Eu tenho que fazer uma contagem aí eu tenho algumas possibilidades, mas dentro dessa molécula da esquerda tem uma dupla lá. Essa dupla ela tem que estar na cadeia principal. Então, veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, aqui eu já consigo identificar que essa daqui é a cadeia principal e tudo que está fora da cadeia principal a gente chama de radical, são as ramificações. Aqui eu tenho metil,
metil, metil, aqui eu tenho met, et, prop, aqui eu tenho um propil. Olha lá, tá bom? É prática, galera, não tem pra onde correr. E aí, eu coloquei aqui, eu selecionei algumas moléculas para a gente poder treinar os nomes, tá? A primeira molécula aqui é essa. Primeiro passo para identificar o nome, né? Lembra do parâmetro? Eu vou procurar ramificação. Tem ramificação? Não tem ramificação essa molécula. Então, eu vou lá naquela tabelinha, ó, vou colocar ela aqui. A tabelinha. Quantos carbonos tem? Ixi, Renan, deixa eu contar aqui então. 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop. Então, esse cara aqui começa com prop, beleza? Segundo passo, olha para o infixo. O infixo são as ligações entre os carbonos. Eu só tenho ligação simples nessa molécula entre os carbonos. Então, ligação simples é o quê? An. Então, continua lá, ó, an. E como é hidrocarboneto, nesse vídeo a gente só vai falar de hidrocarboneto, terminação O. Essa molécula aí é o propano, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Essa molécula é o propano. E tá feito. O nome dessa molécula já está feito. Agora olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, deixa eu tirar o propano. Esse outro exemplo eu acrescentei um carbono a mais. Então vamos lá. Primeiro passo, conta os carbonos. Tenho 4 carbonos. Vai lá naquela tabelinha met, et, prop, but. Opa, então vamos colocar o but lá, galera. Colocou. But. Entre esses carbonos só tem ligação simples, então a gente vai lá e coloca o AN, hidrocarboneto, terminação O. Esse cara é o butano. Tanto o butano quanto o propano são compostos que estão, por exemplo, dentro do botijão de cozinha. Eles fazem parte da composição do gás de cozinha e da casa de vocês, tudo bem? Então, butano e propano, tá aí o nome. Olha só, coloquei uma molécula aqui um pouquinho mais difícil agora, hein? Essa molécula aqui tem algumas coisinhas que a gente precisa analisar. Ó, tem uma dupla. Dupla tem que fazer parte, não tem jeito, tem que fazer parte da cadeia principal. E eu já estou vendo que tem uma pontinha descendo. E isso é um indício de uma ramificação. Faça a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 6. De qualquer jeito aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Pronto, cadeia principal. O que sobrou da cadeia principal, que está fora da cadeia principal, a gente chama de radical. Então tá, eu sei que isso daqui é um metil. Só que, galera, quando eu for fazer o nome desse cara, quando eu for dar o nome desse cara, eu tenho que dizer em qual carbono está esse metil. Por isso a gente volta lá naquela regrinha. Primeiro grupo funcional, depois insaturação e depois radical. Gente, onde que está a insaturação aqui? Pois é. A insaturação está no carbono 2, né? Vamos fazer a numeração aqui? Olha só. Vou pegar uma outra cor aqui para a gente fazer essa numeração. Vou pegar o vermelho mesmo. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu comecei da direita para a esquerda? Por causa da insaturação. O grupo funcional já morreu porque é o hidrocarboneto, então eu parto para a segunda hipótese aqui, que é a insaturação. Então, pensa, vamos colocar primeiro o radical. Primeiro vem a ramificação. Lembra lá do parâmetro, ó, ramificação, prefixo, infixo e sufixo. Então, aqui nesse caso, eu vou lá e coloco a ramificação. A minha ramificação é o metil, só que ele está em que carbono? Está no carbono 5, então eu vou colocar lá bem assim, ó. 5, traço, metil, traço. Agora eu parto para o prefixo. O prefixo é o número de carbonos. Quantos carbonos tem? 6. Então, a gente coloca X, traço. Por que traço? Porque eu tenho uma dupla. E eu também preciso dizer onde que está essa dupla. Essa dupla está no carbono 2. Então, eu vou colocar lá 2, traço, eno. O En da dupla e o O de hidrocarboneto. Pronto. Fechou o nome aqui para nós. 5-metil-X2-eno. É um nome bem confuso, bem complicado. E é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Vamos para uma próxima molécula para a gente treinar? Olha lá, coloquei essa molécula aqui para vocês.
também um pouco mais elaborada. Eu preciso fazer a contagem aqui dos carbonos, porque aqui nessa molécula já está na cara que tem muito radical, tem muita pontinha para cima e para baixo aí, então a gente precisa dar uma olhadinha. Tá, o que a gente vai fazer? Vamos partir do princípio. Eu preciso identificar a minha cadeia principal. Minha cadeia principal ela tem que ter a insaturação. Olha a ligação dupla lá. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó, minha cadeia principal, tá aqui. Renan, ela sempre vai ser linear? Não, ela pode fazer um desenho, um zigue-zague. Vai contar o maior número de carbonos, tá? Aqui eu sei que ela é linear porque o que já me ajudou aqui foi essa ligação dupla. Então, tudo que está fora da cadeia principal, a gente chama de radical. Metil, metil, metil. Aqui eu tenho met, et, prop, propil. Beleza. Como que eu vou dar o nome? Renan, tá vacilando. Tem que começar a numerar primeiro. Então, vamos fazer a numeração dessa cadeia? Começa numerando do radical ou da insaturação? Ó, tá aqui. Começa numerando do grupo funcional. O grupo funcional já é hidrocarboneto. Então, parte para a insaturação. A insaturação é ligação dupla. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, 3. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 7. Então, vamos começar a dar nome aos bois. Só que não podemos esquecer uma coisa. Quando a gente vai montar a estrutura, segue lá os 4 passos. Primeiro começa pelos radicais. E aí tem uma sacada, galera. O vestibular ele gosta de embaralhar esses radicais na hora de fazer a nomenclatura. Pela IUPAC, o que acontece? A nomenclatura dos radicais elas também tem que vir em ordem alfabética. Então aqui eu tenho, olha só, vou até colocar aqui, eu tenho metil aqui em cima e eu tenho propil aqui embaixo. Met, et, prop, eu tenho propil. Eu tenho que colocar os dois radicais antes do prefixo. Só que quem que eu vou colocar primeiro? Eu vou seguir a ordem alfabética aí para esses caras. Então, quem vem primeiro é o etil. Só que eu tenho quantos etil? 3 etil. E eu tenho que falar exatamente aonde que tá. Então, o meu primeiro etil tá no carbono 3, o segundo etil tá no carbono 5, o terceiro etil está no carbono 6. Deixa eu colocar esse nome aqui embaixo, porque ele vai ficar bem extenso. Então tá aqui, ó. Opa. Apaguei o L aqui sem querer. E aí eu vou colocar ele aqui embaixo. 3. Nossa, que cor mais esquisita, galera. 3,5,6. Quantos metil eu tenho? 3. Então também tenho que identificar o número de metil. Eu vou colocar trimetil. Por que trimetil? Porque são 3 metil que eu tenho nessa molécula. Aí só depois eu vou colocar o propil. O propil está no carbono 4. 4 propil traço, e aí agora eu parto para o prefixo, que é a cadeia principal. A cadeia principal tem 7, então eu vou colocar lá ept, traço, por que traço? Porque eu tenho uma ligação dupla, eu preciso identificar essa ligação dupla. A ligação dupla está no carbono 2, então 2 traço eno. Pronto. Fechou o nome dessa molécula. Essa molécula tem o nome 3,5,6 trimetil, traço 4 propil, traço ept, traço 2, traço eno. Beleza? Isso é o nome dessa criança aqui, tá? Vou fazer mais uma? Olha só. Que é prática. Deixa eu tirar aqui o grupo funcional e tirar aqui. Eu coloquei essa porque o Enem ele vai cobrar exatamente desse jeito, porque esse tipo de molécula ela está na configuração de traço, né? Aqui as outras a gente já viu, né? Por exemplo, aqui ó, a questão do butano, propano, ela tá bem desenhada, né? Mas essa daqui é tipo traço e aqui tem um pega, tem umas pegadinhas aqui. Cada quina e cada junção de tracinho eu tenho um átomo de carbono. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, um carbono, um carbono, um carbono. E ficou agora mole identificar onde está a minha cadeia principal. Ó, cadeia principal. Tá bem aqui, ó.
E o que está fora da cadeia principal a gente chama de radical. Eu tenho metil. Quantos carbonos, aliás, preciso fazer a numeração, né? A numeração por causa que eu preciso dizer onde que está esse metil. Para eu fazer a numeração, vai lá do lado, o grupo funcional já é o hidrocarboneto. Eu tenho insaturação na molécula? Não tenho insaturação na molécula, então eu vou partir para o radical. Então a numeração começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então eu tenho no carbono 2 um radical metil numa molécula que tem 7 carbonos, que é o hept. Entre esses carbonos só tem ligação simples, porque está representado apenas por tracinho simples. Então, eu tenho o AN e é um hidrocarboneto, terminação O. Então, o nome dessa molécula é 2-metil-heptano. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para uma próxima? Olha só, outra molécula do tipo traço. Então, eu tenho algumas possibilidades aqui de radicais e eu já percebi aqui que nessa molécula a minha cadeia principal ela está aqui, ó. E aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um etil. Tem que tomar cuidado, galerinha. Por quê? Ó, deixa eu até tirar esses radicais e vamos colocar aqui os carbonos, ó, carbono, 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 carbono. Então aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um etil, tá? Vamos colocar em ordem alfabética isso para colocar a nomenclatura direitinho. Então, primeiro vem o etil. Renan, tá faltando numerar a cadeia, tá mesmo? E a gente começa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Olha lá, grupo funcional, insaturação e radical. Bom, a gente começa da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque da esquerda para a direita está mais perto do radical, já que não tem saturação nessa molécula. Então aqui ó, vem carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Beleza? Então vamos lá. Começando pelos radicais, eu tenho etil aqui. E eu tenho metil aqui. Começa lá pelo etil, lembra a ordem alfabética? Então, no carbono 3, traço, tem um etil. Traço, no carbono 2, eu tenho um metil, não esquece de botar o tracinho aqui. E traço, agora a gente vai para a cadeia principal. 6 carbonos, X. Só ligação simples entre os carbonos, AN. Terminação O porque é um hidrocarboneto. Então esse cara é o 3-etil traço 2-metil traço hexano. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, faz algum comentário aí do tipo de dificuldade que você tem para numerar aí, ou para dar o nome, ou para identificar a ramificação, que eu vou te ajudar, tá bom? Põe aí nos comentários aí a sua dúvida, o que você não ficou muito claro aqui, tá? E ajuda a gente, se inscreva se você não é inscrito, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Valeu, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.